31 de março de 2026. Existe um momento que chega, não por acaso, não por sorte, mas com uma precisão tão exata que chega a ser impossível ignorar. Um evento que acontece há bilhões de anos, sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo equilíbrio. O dia e a noite se igualam perfeitamente, a luz e a escuridão entram em um estado absoluto de equilíbrio, e por uma fração quase imperceptível de tempo, tudo se alinha. A Terra, o Sol e uma ordem maior que sustenta tudo o que existe. Todas as grandes civilizações antigas, Egito, México, Camboja, Inglaterra, construíram estruturas gigantescas de pedra. Não de forma simbólica, não de forma aproximada, mas com precisão matemática, alinhadas exatamente com esse momento. E aqui está o ponto que quebra qualquer lógica comum. Essas civilizações não tinham contato entre si, separadas por oceanos, por milhares de anos, por culturas completamente diferentes, sem troca de informação, sem tecnologia, sem qualquer tipo de comunicação direta. E mesmo assim, todas fizeram a mesma coisa. Isso não eram templos, não eram monumentos religiosos, eram instrumentos, estruturas projetadas para capturar um momento específico, um tipo de sinal que só fica disponível nesse período, e direcionar isso diretamente para o corpo humano que estivesse ali. No Egito, em Abu Simbel, existe um corredor de 60 metros esculpido em pedra sólida há mais de 3.000 anos. E apenas nesse período específico do ano, o primeiro raio de luz atravessa todo esse corredor e atinge exatamente um ponto no fundo da estrutura, com precisão absoluta. Quando esse local quase foi destruído décadas atrás, os engenheiros moveram tudo, pedra por pedra, com um único objetivo: manter exatamente o mesmo ângulo para que esse alinhamento continuasse acontecendo. No México, em Chichén Itzá, a sombra de uma pirâmide cria a imagem de uma serpente descendo pelas escadas, exatamente nesse período, com uma duração e precisão absurdas. No Camboja, em Angkor Wat, o nascer do sol se alinha perfeitamente com a estrutura central. Na Inglaterra, em Stonehenge, a luz entra por um ponto exato e ilumina o centro da construção. Países diferentes, épocas diferentes, nenhum contato, mas todos alinhados com o mesmo momento. Isso não é coincidência, isso é padrão. O que essas civilizações estavam construindo não era para rezar, era para ativar, como se fossem câmaras preparadas para colocar um corpo humano dentro de um tipo específico de luz, em um momento específico, para gerar uma reação que não acontece em nenhum outro período do ano. E o mais interessante é que isso não está mais só no campo da teoria. A ciência moderna começou a observar partes disso. O campo magnético da Terra, aquele que protege o planeta, não é constante. Ele muda, ele se ajusta e, nesse período, ele sofre pequenas aberturas, como se fosse uma espécie de brecha. Por essas aberturas, partículas, vindas do Sol, conseguem entrar com mais intensidade. Isso já foi observado, já foi medido, e agora vem a parte que conecta tudo com você. O seu corpo funciona com eletricidade. Cada célula mantém uma diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior. É isso que permite que tudo funcione. Regeneração, comunicação, resposta do sistema imunológico. E esse campo ao redor da Terra atravessa você o tempo todo. Ou seja, quando esse campo muda, você também muda. É exatamente por isso que esse período não é só mais um dia. É um ponto de abertura, um momento onde algo externo e algo interno entram em sincronia. E a maioria das pessoas simplesmente ignora isso, como se fosse irrelevante. Mas não é. Quando esse campo muda, o ambiente elétrico dentro do seu corpo muda junto. E isso não é algo simbólico, é físico. Durante esse período, essa mudança é mais intensa. Mas existe uma segunda camada que deixa tudo ainda mais interessante. O seu corpo é o que a física chama de cristal líquido. A ideia é simples. A água que existe dentro de você, que representa mais da metade do seu corpo, não está ali de forma aleatória. Ela se organiza, forma padrões, e esses padrões respondem diretamente a campos eletromagnéticos, assim como uma antena responde a um sinal. Ou seja, quando o ambiente ao seu redor muda, o seu corpo responde, no nível celular. E é exatamente isso que aquela frase antiga queria dizer: o que acontece acima reflete abaixo. Não era poesia, era uma descrição do funcionamento da realidade. Agora adiciona mais uma peça nisso: o seu cérebro. Existe um processo chamado poda neural. Basicamente, o seu cérebro está o tempo todo analisando quais conexões você usa e quais você não usa. As conexões que você reforça ficam mais fortes. As que você ignora começam a desaparecer,
como galhos sendo cortados de uma árvore. E isso não acontece de forma constante. Existem momentos em que esse processo acelera. Um desses momentos acontece exatamente nesse período. O que isso significa na prática é que entre os dias 20 de 9, 30 e 31 de março, o seu cérebro está mais aberto do que em qualquer outro momento do ano para soltar padrões antigos, medos antigos, reações automáticas e histórias que você acredita sobre si mesmo, mas que nunca escolheu conscientemente. E aqui está o ponto mais importante: se você parar de alimentar esses padrões por alguns dias, nesse período específico, eles enfraquecem muito mais rápido do que normalmente enfraqueceriam. E o contrário também acontece. Aquilo que você começa a praticar agora, as decisões que você toma, o estado emocional que você escolhe sustentar, tudo isso se fixa com muito mais força, como se fosse gravado mais profundamente, mais estável, mais difícil de ser perdido depois. No centro de tudo isso existe uma estrutura muito pequena dentro do seu cérebro, mas extremamente importante: a glândula pineal. Do tamanho de um grão de arroz, localizada exatamente no centro da sua cabeça, ela foi representada por civilizações antigas como o olho que vê além, chamada de terceiro olho por outras tradições e associada diretamente à consciência por pensadores modernos. Mas biologicamente, ela tem uma função clara: regular os seus ciclos internos. Durante o período mais escuro do ano, ela mantém o seu corpo em um estado mais lento, menos ativo, menos voltado para a ação, como se você estivesse guardando energia. Aquela falta de vontade, aquela sensação de pausa, aquela dificuldade de iniciar coisas novas, não era falta de disciplina. Era o seu corpo funcionando como deveria. Mas agora algo muda. Quando a luz e a escuridão entram em equilíbrio, esse sistema recebe um sinal claro: é hora de mudar. A produção de certos hormônios começa a cair enquanto outros aumentam, e isso muda completamente o seu estado interno. A energia volta, a vontade de agir aparece, a clareza começa a surgir. Você literalmente começa a operar de outra forma. Se você não está atento nesse momento, essa energia vira inquietação, uma sensação de agitação sem direção. Mas se você está consciente, isso se transforma em impulso, direção e movimento real. É exatamente por isso que essas estruturas antigas existiam, não para adorar algo, mas para alinhar o corpo humano com esse momento. Colocar a pessoa exatamente no ponto certo, na hora certa, para que o próprio corpo fizesse aquilo para o qual foi projetado. Porque no fim, você é o instrumento, você é a tecnologia, e eles sabiam disso. Agora você também sabe. E o mais curioso de tudo é que isso não estava limitado a um único lugar do mundo, mesmo em regiões completamente diferentes. Culturas distintas estavam fazendo a mesma coisa, observando o mesmo momento e construindo estruturas para capturar exatamente esse tipo de alinhamento. Quando você começa a juntar tudo, fica impossível tratar isso como coincidência. No Novo México, em Chaco Canyon, um dos maiores centros cerimoniais dos povos ancestrais da América do Norte, toda essa arquitetura foi construída com um nível de precisão que até hoje impressiona. Um dos principais complexos, conhecido como Pueblo Bonito, tinha mais de 800 salas, e não foi construído de forma aleatória. Cada parede, cada abertura, cada alinhamento foi projetado com um propósito muito específico. No momento exato desse período, no nascer do sol, a luz entra por um eixo preciso, atravessa a estrutura e atinge pontos específicos que arqueoastrônomos já confirmaram ter sido planejados com intenção. Isso não era primitivo, era engenharia. O mesmo padrão aparece no Vale do Mississippi, onde existia Cahokia, uma das maiores cidades da América do Norte antes da chegada dos europeus. Lá foi encontrado algo que hoje chamam de Woodhenge, uma estrutura formada por grandes círculos de postes de madeira. E novamente, no momento certo, o Sol nasce exatamente alinhado com esses pontos e com a maior estrutura de terra do local. Nada disso é aproximado. Tudo é preciso. Diversas tradições indígenas, como Lakota, Hopi e Cherokee, também tinham rituais alinhados exatamente com esse período, todos observando esse momento com uma precisão que mostra que isso não era apenas cultural, era funcional. O que isso significa é simples. Essa data, esse momento, já era conhecido há milhares de anos. Quando você se conecta com isso, não está importando um conhecimento de fora, está acessando algo que sempre esteve disponível. Agora entra um ponto que muda completamente a forma de enxergar algo que todo mundo conhece: a Páscoa. A palavra Easter, por exemplo, vem de uma deusa antiga ligada à primavera,
E antes de existir qualquer estrutura religiosa organizada, já existiam celebrações nesse período. Quando essas tradições foram sendo substituídas, não foi possível eliminar completamente o que já estava profundamente enraizado nas pessoas. Então, o que fizeram? Adaptaram, mudaram datas, mudaram nomes, mas não conseguiram apagar os símbolos. O ovo permaneceu, e não é um símbolo de nascimento como a maioria pensa. É um símbolo de potencial, algo completo, pronto, mas que ainda não foi liberado. Algo que existe, mas ainda não se manifestou. E isso levanta uma pergunta direta. O que existe dentro de você que ainda não foi ativado? O que você está carregando, mas nunca teve o sinal certo para colocar em ação? O coelho também permaneceu, e isso não é aleatório. Na natureza, esse período marca exatamente o momento de maior explosão de vida, quando tudo começa a se movimentar, crescer e se expandir sem pedir permissão. É força pura, movimento inevitável. E mesmo depois de séculos tentando apagar isso, esses símbolos continuaram, porque não são apenas culturais, são biológicos. O corpo reconhece isso mesmo que a mente não entenda. A primavera não é uma ideia, é um fenômeno real, e o seu corpo responde a isso. E é exatamente por isso que surge a pergunta mais importante. Como tudo isso que parece tão distante se conecta com a sua realidade? Como algo dentro de você vira algo concreto fora? Tanto os ensinamentos antigos quanto a ciência moderna apontam para a mesma direção. Nesses dias, a atmosfera da Terra entra em um estado diferente. A camada mais alta, carregada eletricamente, começa a vibrar de uma forma específica, estimulada por tudo aquilo que entra do Sol nesse momento. Isso cria um estado de coerência global, um tipo de alinhamento energético. E agora presta atenção nisso. O seu coração é o campo mais forte dentro do seu corpo, muito mais forte do que o cérebro. Ele gera um campo elétrico e magnético que se estende além do seu corpo. E quando você está nesse ambiente, esse campo não fica isolado. Ele se conecta, entra em sincronia com o campo da Terra. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. E é exatamente esse campo eletromagnético que começa a explicar muita coisa na sua vida. Porque é esse campo que você está emitindo o tempo inteiro, que atrai aquilo que você vive. Tanto o que você quer, quanto aquilo que você não quer. E se você tem percebido ultimamente que tudo parece mais difícil do que deveria, que o dinheiro não flui com facilidade, que os relacionamentos não se sustentam, ou até que a sua energia e a sua saúde não estão no nível que poderiam estar, isso não é por acaso. Isso é sinal de que a sua frequência está baixa, de que o campo que o seu coração está emitindo está desalinhado, e por consequência, tudo ao seu redor começa a responder a isso. Mas agora pensa comigo, e se existisse um caminho direto, um atalho, para você mudar isso, um passo a passo claro, simples, que qualquer pessoa pode aplicar para elevar essa frequência e começar a mudar a forma como a realidade responde? Esse caminho existe, e ele está no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Esse livro reúne um método prático, baseado em princípios que já ajudaram milhares de pessoas a sair desse estado de bloqueio, ajustar a própria energia e começar a atrair resultados de forma muito mais rápida e natural. Não é teoria, é aplicação. Quando você começa a aplicar o que está ali, algo muda, a sua forma de pensar muda, a sua energia muda. E como consequência, o dinheiro começa a fluir com mais facilidade. As conexões começam a se alinhar. E você começa a sair desse padrão que te travava. Então, se você sente que está preso nessa vibração, que está sendo puxado sempre para o mesmo lugar, talvez o que esteja faltando não é mais esforço, é ajuste. O livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Clica no link e começa a ler agora, porque enquanto você não muda o que está emitindo, a realidade continua respondendo da mesma forma. Quando isso acontece, você deixa de ser apenas um indivíduo isolado e passa a fazer parte de algo maior. Você entra no circuito. Aquilo que os antigos chamavam de união entre céu e terra não era simbólico, era funcional, porque nesse estado de alinhamento, o que você pensa deixa de ser apenas um desejo, deixa de ser algo abstrato e começa a operar como um comando, uma frequência. Pensa na sua vida como um conjunto de possibilidades, como se existissem várias versões do seu futuro já disponíveis. A versão onde você está bem financeiramente, a versão onde você está saudável, a versão onde você finalmente assume o seu lugar e vive com mais clareza e força. Todas essas versões já existem como possibilidades. O que muda é qual delas você ativa. Durante a maior parte do tempo existe muito ruído.
seus hábitos antigos, seus medos, as repetições do dia a dia. Tudo isso interfere, enfraquece o seu sinal e faz com que você continue criando o mesmo amanhã baseado no mesmo passado. Você não escolhe algo novo, você repete. Mas nesse momento, esse ruído diminui drasticamente. É como se o sistema fosse limpo, como se você tivesse, por um instante, uma base neutra pronta para receber algo novo. 1.0. E isso muda completamente o jogo, porque agora não é só sobre pensar no que você quer, é sobre usar o seu próprio corpo como um instrumento para gravar uma nova direção, uma nova forma de operar. Lembra daquela ideia do ovo? Do potencial que já existe, mas ainda não foi liberado? É exatamente isso. Você não precisa criar algo do zero. Você já carrega dentro de você aquilo que quer viver. O que esse momento faz é dar as condições para isso se abrir, como se fosse o calor, a luz, a permissão. E se você sente que estava travado, que vinha tentando e não conseguia sair do lugar, não é porque você não tem capacidade. É porque estava tentando plantar em um terreno congelado. Agora não. Agora o terreno está pronto, existe abertura, o sistema responde. É como se por um instante a porta tivesse sido deixada aberta. E você pode entrar. Não como alguém pedindo, como alguém escolhendo. Antes de qualquer movimento existe uma preparação. Porque não adianta tentar construir algo novo carregando tudo aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Por isso, o dia anterior tem um papel fundamental. Existe um padrão que aparece em diversas culturas. O dia antes desse momento era tratado como o dia de corte, de separação, de liberação. E isso não é simbólico. Nesse período, tudo na natureza já está se movendo para fora. O gelo começa a derreter, a água volta a correr, aquilo que ficou acumulado durante o tempo de retenção começa a ser levado embora. E você faz parte desse mesmo sistema. Ou seja, aquilo que você decide soltar é levado junto com esse movimento. Por isso esse momento pede clareza. O que você sabe que precisa deixar? Qual padrão você já percebeu, mas continua repetindo? Qual história sobre você que você aceitou, mas nunca foi realmente sua? Aquilo que você segura mesmo sabendo que já deveria ter soltado. Coloca isso de forma clara, define e simbolicamente rompe. Não precisa ser algo complexo, mas precisa ser consciente. Porque o que você decide soltar agora não volta com a mesma força. Depois disso vem o ponto central. Existe um momento específico onde tudo entra em equilíbrio. Pensa em um pêndulo. Durante o ano, ele se move entre extremos. Mais luz, mais escuridão, mais atividade, mais retração. Mas existe um ponto exato onde ele passa pelo centro, onde não existe tendência, não existe força puxando para nenhum lado, tudo está neutro. E é exatamente aí que qualquer direção pode ser escolhida com o mesmo nível de esforço. Esse é o ponto zero, e quando você entende isso, percebe que não está só vivendo o tempo, você pode influenciar o movimento dele. Esse ponto, esse exato momento, já era conhecido há muito tempo. Os alquimistas chamavam isso de um estado entre dois mundos, um ponto onde aquilo que existia já se dissolveu completamente, e aquilo que vai existir ainda não tomou forma. É como se você estivesse no espaço entre dois estados, e nesse espaço existe algo raro, liberdade total de escolha, porque não existe mais o peso do que passou e ainda não existe a força do que está por vir. Quando você traduz isso para o corpo, fica ainda mais interessante. Nesse momento, a sua capacidade de mudança está no máximo. O seu cérebro está mais aberto para soltar padrões antigos e mais preparado para absorver novos. A sua biologia está exatamente no ponto de transição, saindo de um estado mais lento e entrando em um estado mais ativo. E ao mesmo tempo, o campo ao redor do planeta está mais aberto, mais receptivo. Ou seja, tudo está alinhado ao mesmo tempo. E o que você faz nesse momento importa mais do que parece. Porque aquilo que você pensa, escreve e sente não fica só na sua mente. Entra em um sistema que está muito mais receptivo do que o normal, como se você tivesse um espaço limpo pronto para receber uma nova direção. Mas esse momento não dura, ele passa, o movimento volta e a oportunidade se fecha. Existe um pequeno intervalo onde tudo está em equilíbrio, e é nesse intervalo que você precisa estar presente, não fazendo várias coisas. Ao mesmo tempo, não distraído, mas consciente, parando por alguns minutos, respirando, sentindo o momento, percebendo o que está acontecendo dentro de você, porque a maioria das pessoas vai passar por isso sem nem perceber, ocupada e distraída, reagindo ao dia. Mas esse tipo de momento não aparece o tempo todo. Ele chega e vai embora. Se você está atento, você usa. Se não, ele passa.
E mesmo depois desse ponto, existe uma janela, não é só um instante, são alguns dias onde esse estado ainda está ativo. E dentro desse período existe algo que você pode fazer, algo simples, mas poderoso. Primeiro, limpar. Antes de colocar algo novo, você precisa tirar o que não serve mais. Uma forma prática de fazer isso é usar algo que já faz parte do seu corpo: a água. Pega um copo, segura com as duas mãos e traz para a consciência tudo aquilo que você quer deixar para trás. Cansaço acumulado, coisas que você guardou, padrões que você já percebeu que não fazem mais sentido. Então respira, solta o ar devagar algumas vezes, como se estivesse transferindo isso para fora, e descarta essa água como um símbolo de encerramento. Em seguida, toma água limpa como um início. Depois disso, conecta com algo mais básico: o chão. Se possível, fica descalço. Sente o contato, percebe o peso do seu corpo, a base, a sustentação, e simplesmente fica ali alguns minutos respirando e trazendo a atenção para esse ponto. Porque isso não é só simbólico. Existe um efeito real quando você entra em contato direto com o ambiente. O corpo responde, o sistema nervoso responde. E nesse período, isso fica ainda mais evidente. E por fim, existe a parte mais importante: definir. Não só o que você quer deixar, mas o que você escolhe agora. Pega um papel e divide em dois lados. De um lado, tudo aquilo que você sabe que não quer mais carregar, sem filtro, sem tentar organizar demais. Do outro lado, não escreve coisas materiais. Escreve estados. Quem você está se tornando, como você quer se sentir. Clareza, leveza, coragem, confiança, estabilidade, qualquer coisa que faça sentido para você. E enquanto escreve, não fica só na ideia. Sente, porque existe algo que já foi observado. O seu corpo não diferencia totalmente algo que você imagina com intensidade de algo que você já viveu. E isso muda tudo, porque significa que aquilo que você sente agora já começa a moldar aquilo que você vai viver depois. É exatamente aqui que tudo se fecha, porque o que você está fazendo nesse momento não é só simbólico. O seu cérebro interpreta aquilo que você sente agora como uma instrução, e ele não diferencia totalmente entre algo que você viveu e algo que você está sentindo com intensidade no presente. E quando esse processo acontece nesse período específico, onde a sua capacidade de adaptação está mais aberta, essas instruções são reforçadas com muito mais força. Ou seja, aquilo que você sustenta dentro de você agora começa a moldar o que vem depois. Por isso, quando você escreve aquilo que quer deixar para trás, não é só escrever, é encerrar, romper, rasgar, queimar, descartar, não pelo ato em si, mas pelo significado de não carregar mais aquilo. E quando você segura aquilo que escolhe viver agora, você não está apenas pensando, você está assumindo, fechando os olhos, sentindo como se já fosse real, não como algo distante, mas como algo presente, no seu corpo. E quando você diz isso em voz alta, isso muda o nível do jogo, porque enquanto está só na sua mente, é intenção. Mas quando você fala, vira decisão. É como se você estivesse criando um acordo com você mesmo, com o seu próprio sistema, com aquilo que está sendo ativado agora. Isso tem peso, porque não é mais um pensamento solto, é direção. E existe algo importante aqui. Não deixa isso para depois. Enquanto isso ainda está vivo dentro de você, age, define, escreve. Mesmo que seja simples, mas seja claro o que você está deixando e o que você está escolhendo. Talvez você esteja soltando uma versão sua que só existia para sobreviver e não para viver. Talvez esteja soltando uma história que nunca foi realmente sua, mas que você carregou por tempo demais. Talvez esteja soltando aquela ideia de que já perdeu tempo, de que já passou da hora, de que não dá mais. E não, isso não é verdade. Você não perdeu o momento. Você está exatamente nele. E quando você coloca isso em palavras, isso ganha força. Porque não é só sobre você. Tem outras pessoas que estão exatamente no mesmo ponto, sentindo as mesmas coisas, mas ainda sem certeza se podem atravessar isso. E quando você se posiciona, você também abre caminho para elas. Isso conecta tudo com algo maior, porque esses processos não surgiram do nada. Eles foram observados, testados, refinados ao longo de milhares de anos. Não são rituais vazios, são estruturas criadas a partir de como o corpo humano realmente responde em momentos específicos. Assim como aquelas construções antigas que continuam funcionando até hoje, com uma precisão absurda, mesmo depois de milhares de anos. E isso diz muito, porque enquanto tudo muda, esse tipo de alinhamento continua acontecendo,
no mesmo momento, com a mesma precisão, ano após ano. E isso inclui você. Você não está separado disso, você faz parte. O planeta segue esse ciclo há bilhões de anos e o seu corpo foi feito para responder a isso. Então, quando esse ponto se abre, não ignora. Esteja presente. Use esse momento, porque ele passa. E a diferença entre quem percebe e quem não percebe é exatamente o que define o que vem depois. Então agora, decide, porque esse não é só mais um dia, é um ponto de virada, e você está dentro dele.